Os irmãos, por gentileza, permaneçam em atitude de reverência. Eu buscarei a continuação da presença de Deus e do Espírito Santo sobre o culto divino. Então, para darmos início ao culto divino deste santo sábado, vamos todos juntos louvar ao nosso Deus, acompanhando a equipe de louvor. A base da nossa mensagem está em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Em sequência, quero convidar o irmão Carlos que faça a oração. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Amém. Vamos orar. Amoroso Deus, querido Pai, estamos aqui, Senhor, imensamente gratos pela sua bênção, pela sua presença conosco na escola sabatina, pelo aprendizado que tivemos e também, Senhor, agora pela continuidade na hora do culto divino. Amém. Que o Senhor esteja conosco, abençoando os nossos corações, nossas mentes, para que sejam esclarecidas e a recepção para a Tua palavra seja melhor que possível e que ela venha, Senhor, produzir efeito prático na nossa vida. Nós lhe pedimos a Tua bênção especial sobre o mensageiro desta manhã, que as Tuas palavras estejam em seus lábios, para que a mensagem venha ao encontro das nossas necessidades. Amém. Nós lhe pedimos essas bênçãos, não porque merecemos, mas pedimos e agradecemos no doce nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar? Mais uma vez, feliz sábado a todos os irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Messias, esteja sobre todos nós. Amém? Eu gostaria novamente de pedir aos irmãos bastante referência, que deixassem a conversa para depois. Eu quero pedir uma atenção especial também ao... Cadê os meninos? O Adrian, o Felipe e a filha mais velha da Cássia, que eu sempre esqueço o nome, a Rebeca. Eu vou chamar vocês no final, aqui na frente, para fazer algumas perguntas. E os irmãos também. Eu comentei com os irmãos que trouxessem Bíblias e, se possível, se quisessem, papel e caneta para anotarem, que vamos ter bastante textos. Recentemente, eu assisti um vídeo, por recomendação de um amigo, de um estudioso da Bíblia, um teólogo, bastante famoso, que posta bastante vídeo sobre estudos profundos. Eu assisti esse vídeo, é de uma igreja muito grande, muito conhecida. O título do vídeo era, eu não lembro exatamente o título, mas falava sobre os mandamentos de Deus. Era uma série de vídeos falando sobre os mandamentos. Eu assisti o vídeo e ele começou dizendo algo parecido com isso. Olha, eu tenho cerca de 20 anos de ministério, pregando, fazendo estudos profundos, ministrando muitas coisas, e recentemente, após muito estudo, eu cheguei ao entendimento. Também comentou que demorou a fazer o vídeo, porque ele estava sobre esse assunto, né? Inclusive fez uma série de vídeos. Falou que demorou a fazer porque precisava de muito estudo e muita instrução divina para poder fazer um assunto que ele achou complexo, tanto que ele demorou algumas décadas para poder chegar a esse entendimento. Sabe qual é o entendimento que ele chegou?
ele disse que a lei de Deus reflete o seu próprio caráter. Bom, naquele momento, eu fiquei olhando assim, isso a gente ensina para nossas crianças, né? Nossa igreja. Assim, não, quem sou eu para desmerecer o conhecimento? De forma alguma, de maneira respeitosa, eu vi aquilo e nós ensinamos isso para nossas crianças. E ele disse que, após décadas de estudo, de ministração, numa igreja, uma das maiores do mundo, chegou a essa conclusão, que a lei de Deus reflete o seu próprio caráter. Bem, eu não continuei vendo a sequência de toda a série, mas a introdução do vídeo, o vídeo introdutório, né, a primeira parte foi essa daí. Eu achei algo muito interessante, porque ele esmiuça dizendo que Deus escolheu esses mandamentos, não matar, não adulterar, não dirás falsos testemunhos, não isso, não aquilo, faça isso, faça aquilo. Não é porque ele escolheu aleatoriamente, como se ele pudesse escolher fazer outra coisa. Por exemplo, ele escolheu colocar lá, não dirás falso testemunho. Mas ele poderia ter escolhido não colocar aquilo. Não é assim. Ele apresenta, não, ele não poderia ter escolhido colocar, não pode matar. Não poderia ter escolhido. É como se ele não pudesse escolher aquilo, é porque aquilo é ele. Não é que ele escolheu ou aleatório, ou porque ele quis, porque achou bonito, entre aspas, aqueles itens, aqueles 10 itens. Ele colocou aquilo porque não teria como ele não colocar aquilo. Por quê? Porque ele é aquilo. Não teria como ele escolher outras coisas. Porque a lei de Deus reflete o seu próprio caráter. Existe alguma diferença, então, entre a lei de Deus e o caráter de Deus? Não, a lei de Deus reflete o caráter de Deus. Isso é uma coisa muito interessante. Se a lei de Deus é o seu próprio caráter, Deus não pode mudar o seu próprio caráter nem na escolha dos mandamentos. Alguém pode mudar o caráter de Deus? De maneira nenhuma. E aí eu estive refletindo, para trazer para os irmãos, algo um pouco profundo, mas que na prática nós já sabemos muito sobre esse assunto. Vamos ver algumas semelhanças entre Deus e a sua própria lei. Será que existem poucas ou muitas semelhanças? Muitas. Por que tem semelhança entre Deus e o caráter de Deus? Por que tem semelhança? Porque é a mesma coisa. Ou uma coisa reflete a outra. Antes de começar a escola sabatina, eu estava ali atrás com algumas crianças e fiz essa pergunta para eles. Qual a relação entre Deus, a lei de Deus e o caráter de Deus? Perguntei até para o menino do meio do Felipe. Aí eles ficaram meio assim, fui guiando eles, conseguiram chegar a uma resposta mais ou menos como essa que nós temos no entendimento. Vamos lá. Aqui no lado esquerdo tem os atributos e um Vzinho de check, ou seja, de confirma, de que está satisfeito. Deus é santo? Sim. Davi, você traz para mim, por favor, o pointer, só para usar o laser mesmo. Deus é santo? Sim. E a lei de Deus? É santa. Nas primeiras referências, antes dessa barra, do lado esquerdo, são as referências falando de que Deus, por exemplo, Isaías 6:3 fala que Deus é santo. 1 Pedro 1:16 também fala que Deus é santo. Não precisa conectar, não, só para usar o pointer, não precisa conectar, não. Obrigado. Isso. Então, depois dessa barra são os atributos da lei. Então, antes da barra sobre Deus, depois da barra sobre a lei. Então, Deus é santo, a lei também é santa. Deus é justo.
Salmos 7, 11 e Deuteronômio 32, 4. Entre dezenas de outros textos, separei esses. A lei de Deus é justa? Alguém abra, por gentileza. Romanos 7, 12. É porque num versículo só, num apanhado só, já pega esses três, sobre a lei de Deus. É um verso muito famoso. Romanos, capítulo 7, verso 14. Vou pedir aqui a Virgínia para ler, já vou entregar o microfone. Isso, muito bem. Romanos 7, 12. Espera aí, Virgínia, lê agora não. Deus é bom? Sim. Salmos 34, 8 e Naum 1, 7. E Romanos 7, 12 também fala que Deus é bom. Leia, por gentileza, Virgínia. Romanos 7, 12. Mas só a primeira parte. Pode ser. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Muito bem. O que a lei é? Santa, justa e boa. Os mesmos atributos de quem? De Deus. Aí você pensa assim, bom é uma coisa, mas um açaí também é bom. Esse bom aqui, Jesus quando esteve na terra, chamaram ele de bom, o que ele falou? Deixou nem chamar ele de bom. É um bom divino, tá bom? Então, esses atributos de Deus também são da lei. Deus é perfeito? Sim, Mateus 5,48. Salmos 19, 7 fala que Deus é, que a lei é também perfeita. Deus é amor? Sim. E a Bíblia inteira fala disso. E Mateus 22, 34 a 40 e Romanos 13, 10 indicam que o cumprimento da lei é o amor. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, o que ele disse? O resumo do mandamento é o amor. Está dividido em duas partes. Amará Deus sobre todas as coisas. E a segunda parte, ao próximo como a si mesmo. Então, Deus é amor, é um atributo de Deus. Repare que, lembra que eu falei que Deus não pode, como se ele não pudesse escolher os mandamentos, porque ele é aquilo. O amor é assim. Deus não tem amor. Ele é o amor. Então, não pode escolher amar ou não amar. Ele não pode escolher ter amor ao fazer alguma coisa ou não, porque ele é o próprio amor. Deus é verdade? A Bíblia inteira fala sobre isso. Salmo 119, 142 fala que a lei de Deus é a verdade. Mais um atributo, eterno e imutável, como são parecidos, são sinônimos, não são a mesma coisa, mas é parecido. Coloquei os dois juntos. Deus é eterno? Sim. Sempre existiu e sempre existirá. Ele é imutável? Sim. Isso é importante. Isso é extremamente importante, porque tanto Deus quanto a sua lei são imutáveis. Por que que a lei de Deus é imutável? Isso. Se a lei de Deus reflete ou indica, ou é o caráter de Deus, e Deus é imutável, a sua lei é imutável. Deus é espiritual, a lei também. E por fim, nessas semelhanças, Deus é justo? Sim, a lei também. Ela não justifica, mas ela é justa. Imaginem um universo sem lei. Ninguém imagina isso. Todas as coisas do universo, desde o minúsculo átomo até o maior dos planetas, ou as galáxias, as constelações, as nebulosas e tudo, e passando pelos animais, pelos insetos e pelas plantas e pela fisiologia humana, tudo tem uma lei. Já repararam isso? Quando vai estudar fisiologia, não tem lei? Cada órgão sabe o que fazer? Os neurônios sabem a composição química para a hora de passar a energia e não passar, para dar informação em forma de impulsos elétricos. As galáxias têm as suas leis que governam para elas girarem. As estrelas, os planetas têm as suas leis que governam para elas girarem corretamente, para a Terra não colidir, por exemplo, com a Lua e por aí vai.
Os animais, as plantas, têm a lei que permite fazer a fotossíntese para a gente ter o equilíbrio dos gases atmosféricos, para nós respirarmos e tudo. Tudo tem lei. Tira a lei do universo. Tira a lei que regula os átomos. Por exemplo, existe uma lei que regula os elétrons orbitando o núcleo do átomo. Se você tirar essa lei, sabe o que acontece? Esse elétron vai embora, ou colide. E aí não existe o átomo. Se não existisse átomo, sabe o que existiria? Nada. Pronto. Você tira uma lei que Deus fez no universo. Acabou tudo. Então nada existiria. E é interessante que as pessoas não negam sobre a lei e a ordem que existe no universo. E as religiões, em geral, também parecem não negar a lei de Deus. Só que só uma parte. O texto que nós lemos para a base da oração é: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus. Aqui aonde? Esse verso foi escrito, está registrado em Apocalipse. Quem escreveu Apocalipse? João. Que contexto é esse que João está descrevendo no capítulo 14? Aqui, quando ele fala aqui. Isso. E que contexto é esse aqui? Dos salvos. Quando fala aqui, está falando aqui, esses são os salvos. Aqui estão quem? Que guardam, aqui estão salvos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. É pouca coisa? Fazer referência aos que estão sendo salvos que guardam os mandamentos? Não. O próprio Jesus, quando veio à Terra, ele falou, deixou claro: olha, como o meu caráter é imutável, e eu sou imutável, eu e o Pai somos um, eu sou imutável, minha lei é imutável. Então, obviamente que eu não vim para destruir o meu próprio caráter. Eu vim o quê? Cumprir. Ou seja, mostrar que é possível. Mostrar que Adão e Eva, eles poderiam cumprir, se não tivessem perdido a conexão com Deus. Quanto que é 10 menos 1, Rebeca? 9? Foi fácil, né? Vou fazer mais difícil para você. Na matemática divina, 10 menos 1 é, sabe quanto? 0. Você sabe por quê, Rebeca? Por quê, Adriano? Quase. Vou perguntar para os maiores. Vocês estão rindo das crianças? A Maílde. Não, Maílde não. Mirlene. Por que que 10 menos 1 é 0? Isso. Tiago 2,10. O que fala? Qualquer que guardar toda a lei, ou seja, 10, tropeça em um só, menos 1 é 0. Então não adianta você cumprir 9, nem 8, nem 7. Mas 10. 10 menos 1 é 0. Tá bem? Aqui estão os 10 mandamentos. Vocês sabem de cor? Vem cá, Rebeca, por favor. Vamos lá. Sua mãe te dedurou. Sobe aqui. Vamos lá. Você consegue ler lá? Consegue? Não, então você não vai ler, não. Sem ler lá. Desliga o monitor, por favor. Só o monitor, só o monitor. A televisão. Isso, desligou lá. Vamos ver se sabe de cor. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Honra teu pai e tua mãe para que esse pão seja na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçará a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Muito bem, amém. Ó, tá de parabéns, hein?
essa lei que representa o caráter de Deus, ela foi abolida? Todo mundo sabe que não. E se você for perguntar para, de repente, outras denominações e falar, ah, não, esse negócio de lei é coisa de quê? Ah, de judeu. Isso ficou para trás. Ah, é? Então tudo caiu? Tudo caiu? Pode matar, furtar, adulterar, cobiçar, mentir, ter outros deuses? Qual que é a preocupação? Qual que implicam? É só com esse. Porque se fosse, caiu porque veio, estamos sobre o concerto da graça, vocês estão presos, são legalistas, e agora estamos sob o concerto da graça. Então por que não caiu tudo? Isso aqui está patente, isso aqui eu peguei, patente eu falo é visível aos olhos de todos, não é como se a lei estivesse escondida, tem brindes pequenininhos e tábuas grandes para vender por aí, isso aqui está vendendo em praças públicas e está aberto a todos. E aí quando você vai ler lá, está aqui, ó, lembra do dia do sábado. Aí vai, esse aqui, é legal, esse, ok, esse também, não, esse aqui não, aí esse aqui não. Por que o sábado é odiado pelo mundo? Por que o sábado é odiado pelo inimigo? Quero pedir a alguém que leia Êxodo 20, verso 8 ao verso 11. O que diz nesse trecho da Bíblia? O que esse trecho da Bíblia diz? Não, antes de ler. Espera aí, Adriano. O que esse trecho da Bíblia diz? Não, tá, só para falar o assunto. Fala sobre sábado. Agora o Adriano vai ler de 8 ao 11. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. Durante 3 dias você poderá trabalhar e fazer toda a sua obra. Mas o 7º dia do sábado é dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, e nem seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Isso, até o 11, você leu? Você leu até o 11? Até o 10, né? Muito bem. Ele leu até o 10, né? Essa primeira parte fala sobre os pormenores, o que não fazer no sábado. Agora, outra pessoa leia o 11, por favor. Pode ler, Rebeca. Espera eu levar o microfone. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Muito bem, obrigado. Repara o que fala no início desse verso. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar. Repare que esse é o único mandamento que indica que esse Deus que nós servimos é quem? É o Criador. Ele criou o planeta Terra, inclusive. Quem ficou muito indignado quando não pôde participar da reunião para criar as coisas, para participar? O que ele queria ser? Igual a Deus. Ele não queria ter o caráter de Deus, como nós devemos buscar. Ele queria ser acima ou igual a Deus. Esse é o mandamento odiado porque ele indica quem é o Criador. Esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse que acompanhou o povo de Israel no Antigo Testamento inteiro, esse é o Criador, esse é o Deus do sábado. Quero apresentar para os irmãos alguns textos, alguns argumentos, e por isso que eu pedi para trazer caneta, quem quiser, para anotar, porque nós sabemos isso, mas às vezes as pessoas perguntam e a gente não sabe falar os textos. Então os irmãos têm a oportunidade de anotar.
O raciocínio que eu penso é o seguinte: sempre foi o sábado. Sempre. Porque algumas pessoas falam que o sábado foi mudado pelo domingo porque eles têm alguns argumentos. Não. Porque ressuscitou, basicamente. Nós vamos apresentar que a Bíblia fala do sábado, do começo até o fim. Ou seja, sempre foi o sábado. Vamos lá. Quero pedir a Cássia que abra Gênesis 2, de 2 a 3. E o Misael vai levando os microfones. A Mirlene, Êxodo 16, 23. A partir do 23 até onde eu indicar. A Gleides. Esse Êxodo 20, de 8 a 11, já lemos, né? Gleides, Deuteronômio 5, de 12 a 15. O Adrian. O Adrian ou o Sidney, um dos dois. Isaías 56, de 2 a 7. Você consegue ler, Milena? Milena, Isaías 58, 13 e 14. E Davi, Ezequiel 20, versículo 12 e o versículo 20. Misael vai ter o trabalhinho, Misael. Muito bem. Todos estão prontos? Vamos então começando com Gênesis 2, de 2 a... Gênesis 2, 2 e 3. Assim foram. No sétimo dia, Deus havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Muito bem. Duas coisas extremamente importantes. Primeiro, o que Deus fez com o sábado? Abençoou, santificou, e guardou. O que ele fez? Abençoou, santificou. O que quer dizer santificou? Tornou-o santo, quer dizer separado, e guardou para o descanso. Há alguma outra coisa que Deus fala sobre que abençoou, santificou, descansou? Algum outro dia, alguma outra coisa, algum objeto, algum não? Nada. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que período histórico da história da humanidade isso aconteceu? Na Idade Média? No Egito? Na criação. Na criação. Antes de haver povo, existiam duas pessoas. Tinha povo judeu? Não. Tinha povo israelita? Não. Sabe da coisa de judeu? Não. Judeu só veio existir milênios depois desse episódio. Então o sábado não é coisa de judeu. Sábado está na lei de Deus que reflete o seu caráter. A não ser que alguns tenham argumento como que, não, a Bíblia foi escrita por judeus, então eles puxaram as coisas para o seu lado. Bom, mas aí a Bíblia toda é assim, então isso pode ter um argumento. Mas Êxodo 16, 23 em diante. E disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser de cozer no forno, cozei-o. E o que quiser de cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Muito bem, tá bom. Essa passagem é extremamente interessante porque acontece aí
2 fenômenos sobrenaturais. Pelo menos 2. O primeiro é aparecer o maná. Isso é um fenômeno sobrenatural que Deus fez sobre o povo. O segundo fenômeno sobrenatural é na sexta-feira cair em dobro. Por quê? Porque Deus fez propositalmente. Diz assim. O terceiro fenômeno natural é que no sábado o que sobrava do sexta não estragava. Então Deus modificou a natureza para se adequar à guarda do sábado. E isso não tinha sido dado aos 10 mandamentos ainda, né? As tábuas, eles estavam peregrinando no deserto ainda. Ou seja, nem tinha descido do céu, ou nem tinha sido entregue por Deus, os 10 mandamentos, ilustrado pela figura que nós vemos. Nem tinha sido entregue. Mas já estava onde? No coração, simbolizando a mente. Já estava na mente das pessoas. Próximo, Deuteronômio 5, de 12 em diante. Gleides. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o jumento, nem animal algum teu, nem um estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Muito bem. Que contexto é esse de Deuteronômio 5? Parecido. Mas o que estava acontecendo historicamente? Na história da peregrinação do povo. Eles estavam quase no final da peregrinação dos 40 anos, Moisés estava no fim já de sua vida, quase, e ele fez a repetição da lei. Já está em Deuteronômio aí, já passou Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, tem Deuteronômio. Já está quase no final. E Moisés faz a repetição da lei. É interessante que aí repete os 10 mandamentos e fala também para lembrar, além de tudo, lembrar que Deus tirou o povo de onde? Do Egito. Aí algumas pessoas pegam esse detalhe para falar, não, esse negócio de sábado é para lembrar de libertação do Egito. Só. Isso faz sentido? Muito bem, vamos avançando historicamente. Isaías 56, de 2 em diante. Quem está? Milena. Não? Quem é? Isaías? Adria? Bem-aventurado quem faz isto, e aquele que nisto se firma, que guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer, o Senhor certamente me escolherá do seu povo. E um eunuco não deve dizer, eis que sou a árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraço a minha aliança, e darei no meu templo e de dentro das minhas muralhas memorial, nome melhor do que os filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximavam do Senhor para servir e para amar o nome do Senhor, sendo que esses modos servos deles, sim, todos que guardam o sábado não o profanando, e abraçam a minha aliança. Isso, tá bem, tá bom até aí. Adri. Também... Adri, tá bom, tá muito bem, obrigado. O que está falando aí? Bênçãos sobre quem? Guarda um sábado, de não fazer isso ou aquilo, não fazer sua própria vontade no dia de sábado. Isaías 56. Agora Isaías 58, 13 a 14. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra,
Se o adorares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Que passagem impressionante, né? Alguma outra coisa, algum outro dia, alguma comemoração, Deus coloca tanta ênfase assim? Chamar santo, chamar sagrado, observar? Não, né? Então estamos caminhando ao longo da cronologia da história da humanidade, da Bíblia. Saímos de Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, já estamos lá em Isaías, alguns milhares de anos depois da criação. Davi, Ezequiel capítulo 20, verso 12, depois do verso 20. Os irmãos sabem? Peraí, não leva não. Os irmãos sabem? Esses dois versos, são versos muito úteis para falar uma coisa muito específica sobre o que o sábado é. O sábado é um sinal, é um selo. Davi? Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. E o 20? Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. O sábado é o quê? Um selo, um sinal. Está ficando cada vez mais claro, né? De maneira que a Bíblia, o Antigo Testamento, ele tem cerca de 400 referências diretas e indiretas ao sábado. Não a palavra sábado 400 vezes, mas faz referência, né? A consagração, a várias coisas. Cerca de quantas vezes? 400 vezes. Agora vamos ver o sábado no Novo Testamento. Agora vamos distribuir para mais pessoas. Alguém lá de trás? Pode ser. A Vera. Mateus 12, 8. O Sidney, que já está abrindo ali. Marcos 2, 27 a 28. A Deise, Davi está indicando a Deise. A Deise, Lucas 4, 16. Vamos lá, Mateus 12, 8. Porque o Filho do Homem até o sábado é Senhor. Até do sábado é Senhor. Senhor, Deus, né, Jesus, é Senhor de que dia? Sábado. Do sábado. Marcos 2. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Muito bem, a passagem paralela, né, de Mateus. Lucas 4,16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Que dia que foi, segundo o costume? No sábado. Eu estava lendo o livro de Lucas. Vários capítulos de Lucas começam assim: no sábado, Jesus fez isso, isso, isso. Aí no outro capítulo, e no sábado, Jesus, isso e aquilo. De maneira que, no Novo Testamento, tem cerca de 130 referências diretas e indiretas ao sábado. Aí você fala, tem menos, né? É claro, o Novo Testamento é muito menor. E, além disso, os judeus, que eram os principais destinatários dos evangelhos, de algumas cartas, eles tinham dificuldade em entender que o sábado era o dia de Deus? Nenhuma. Eles tinham dificuldade em entender qual era a correta maneira de guardar o sábado. Tanto que eles implicavam com Jesus, porque Jesus estava curando no sábado, porque estava ajudando no sábado, estava fazendo o bem no sábado. É por isso que não é tratado de maneira tão veementemente, porque não era um ponto de dúvida. Ou seja,
não tinha a menor sombra de dúvida de que o sábado pertence à lei de Deus. E os judeus não tinham dúvida disso. E isso não é coisa de judeu. Agora, alguns argumentos, como eu comentei antes, que a Milena bem lembrou, sobre as reuniões. Algumas pessoas dizem que, como Jesus ressuscitou no sábado, no domingo, os discípulos começaram a se reunir no domingo. Eles se reuniam no domingo? Também. Mas não como costume. Mas também faziam reuniões no domingo. Ora, é pecado fazer culto no domingo? E não tem problema nenhum os discípulos se reunirem no domingo para fazer uma coisa ou outra, para recolher oferta, como é citado em 1 Coríntios, ou para fazer a coisa, não tem problema algum. E fazer um culto no domingo também. Mas não quer dizer que Jesus mudou do sábado para o domingo, sendo que a Bíblia inteira fala sobre o sábado ser santo. Vamos lá, distribuir de novo. Virgínia, Atos 13, 42 e 44. Amailde, Atos 16, 13. A irmã Josiane, está com Bíblia, irmã? Atos 17, 2. E o Carlos, para acordar? Atos 18, 4. Então a Maria. Atos 18, 4. Quando que os discípulos tinham costume de se reunir? No sábado ou no domingo? Sábado. Apesar deles também se reunirem no domingo, nós vamos ver algumas vezes, eventualmente, né? Vamos lá, pode começar o primeiro. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que, no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. Agora o verso 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quantos sábados tem envolvido em reuniões? 3. Porque eles falavam, no primeiro versículo, fala assim, pedimos que no seguinte também façam isso. Então, estava no sábado. Ou seja, antes era no sábado. Mas explicitamente, como o Sidney falou, são 2. Mas dá-se entender que, enfim, estavam reunidos no sábado e eles pediram para no sábado seguinte. E, de fato, o versículo 44 confirma que no sábado seguinte estavam lá, prontos. Atos 16, 13. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres e ali se ajuntaram. Muito bem. Por que no sábado eles saíram para a beira do rio para fazer a reunião? Eles faziam isso. Por que não foram no templo? Não sei, por algum motivo, não tinha, não sei. Eles foram lá para isso, não em outro dia. Aliás, qual foi a última vez que você saiu com a sua família para ir num parque no sábado? Atos 17, 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Aí está explícito 3, né? 3 sábados. Atos 18, 4. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Muito bem, num versículo falou que era 2 sábados, implícito 3, no outro falou explicitamente 3, e esse aí falou quantos? Todos. Qual era o costume? Que dia que era que eles faziam as reuniões no sábado? Que dia que eles faziam as reuniões? Já respondi. Eles tinham dúvida? Por que eles faziam reunião no sábado? Por que era costume? Porque é lei de Deus. O sábado é sagrado, é santo, é perfeito, é eterno, é imutável, é amor, é um monte de coisa.
No Antigo Testamento inteiro, repete isso um monte de vezes, é o selo de Deus. Não é coisa do judeu, está lá na criação. Agora vamos ver esses versos da direita, que falam de algumas reuniões que eles fizeram no domingo. Vamos lá, Misael leva o microfone para Cássia. Atos 27. Matildes, 1 Coríntios 16. Maria, 1 Coríntios 16, 1 e 2. Adrian, João 20, 19 e 26. Liliane, João 20, 19 e 26. Davi, Apocalipse 1, 10. Esse Apocalipse 1, 10 eu gosto dele, ele é bem interessante. Esses aqui que eu coloquei na direita é o que alguns usam como argumento para dizer, tá vendo? Mudou o sábado para o domingo. Vamos lá. Atos, oi. Sim. Antes do quê? Depois. Não tem relatos. Mas também, como eu falei, qual é o problema de reunir no domingo? Né? Mas isso é depois, é tudo depois. Atos 27. Quem ficou? Cássia? Não, Atos 20, versículo 7. Ah, tá. Você falou 27? 27. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até à meia-noite. Muito bem. À meia-noite. Muito bem. Algumas coisas para considerar. Isso aqui, provavelmente, os estudiosos falam que, pelo contexto que está falando, era sábado à noite. Que ele pregou até meia-noite, é o primeiro dia da semana, a gente tinha passado o pôr do sol, pelo costume judaico, hebreu. E segundo, ele pregou nessas condições, porque o que ele ia fazer no outro dia? Ia viajar. Então, pessoal, reúne aqui, vamos encerrar a conferência e fazer rápido, passou o pôr do sol, continua depois. Já é o domingo, mas vamos fazer, porque amanhã eu não posso, porque eu tenho que viajar. Espera aí, gente. O Antigo Testamento inteiro fala da lei de Deus, que é perfeita. Do sábado é selo, é sagrado, é santo. E Deus mandou honrar. E Jesus falou que não veio abolir. Isso é o quê? Aí, porque eles fizeram a reunião no domingo, e mudou? E aí Deus deixou assim, olha, eu vou deixar vocês descobrirem que eu mudei meu caráter, e vocês descobrem aí. Isso é razoável? Vai lá, 1 Coríntios 16, 1 a 2. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua posteridade, e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Olha que interessante, olha o argumento. O que diz no começo dessa passagem? Reúna as ofertas em que dia? No primeiro dia da semana, aí está vendo? É para recolher oferta no domingo, então domingo é para a igreja, então Deus mudou o sábado para o domingo. Gente, é forçar o raciocínio, né? Mas de fato está falando para recolher oferta no domingo, não está? Por quê? Para quando chegar no sábado não ter que fazer aquela coisa que a oferta às vezes nem era dinheiro, era animal, não sei o quê. Isso aí parece mais uma prova que é para guardar o sábado do que mais eles usam como argumento. Está vendo aqui? Eu recolhi a oferta no domingo. Mas recolhi no domingo para deixar organizado no sábado. Quando ele chegar, que dia que ele ia chegar? Por quê? Porque era costume, sempre falando no sábado seguinte, todos os sábados, os 3 sábados, é tudo no sábado. João 20, 19 e 26. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, 26. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles.
Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse. Beleza, até aí. Os dois versículos falam que Jesus estava no primeiro dia da semana, os discípulos estavam trancados com medo da perseguição. E era um domingo. E no domingo significa que aconteceu outra coisa. O que eles estavam? Estavam trancados porque estavam com medo de a perseguição. E isso indica que isso é uma coisa, é para ignorar tudo. Que o sábado é santo, é sagrado, é separado, que Deus guardou na criação. É para ignorar por causa dessas coisas? É. Já segunda-feira já é. Sem contar isso, que pode interpretar-se que nem domingo era. Era domingo para os romanos, mas para os judeus já era segunda-feira. Esses argumentos parecem razoáveis para dizer, está vendo? Pelo fato de Jesus ter ressuscitado no domingo, agora os discípulos mudaram o costume e passaram a guardar o domingo. Portanto, pega a lei de Deus, quebra e bota o domingo no lugar. Isso parece fazer sentido? E o último, acho que foi o Davi, né? Apocalipse 1:10. Esse é interessante. Esse argumento é bastante interessante. Enchei-me no espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Lê o início, por favor, de novo. Só a primeira parte. Enchei-me no espírito do dia do Senhor. Isso. Outras versões diz, fui arrebatado no dia do Senhor. Já ouviram pessoas usando esse versículo como para dizer que é o domingo, é o dia do Senhor? Eu já vi. E eu não entendo por quê. Não, porque eles colocaram assim. Gente, que dia que é chamado dia do Senhor? Jesus é Senhor de que dia? Do sábado. Aí quando vem falar aqui, João vai falar assim, gente, eu fui arrebatado no dia do Senhor. Que dia que é? E por que usa esse texto para falar, tá vendo? Foi arrebatado no dia do Senhor e é domingo. E ainda que fosse que ele tivesse a revelação no domingo. E ainda que fosse. Ainda que tivesse escrito, foi arrebatado no primeiro dia da semana. Isso muda o caráter de Deus? Para pegar a lei de Deus, que reflete o caráter de Deus, e macular e quebrar e colocar outra coisa no lugar? Muda? É. Mas ela não fala primeiro dia da semana, fala no dia do Senhor. Não, fala que foi arrebatado no dia do Senhor. Aqui, oi. Não sei se os irmãos entenderam o que a irmã Liliane falou. Em inglês, sábado, domingo chama-se Sunday. Sun é sol, day é dia, então é dia do sol. Aí a gente fala, tá vendo? Isso é verdade. Eles usam, eu vou mostrar mais para frente. Mas esse argumento, a gente usar esse argumento é muito fraco. Porque o sábado, em inglês, é como? Saturday, que é dia de Saturno. Então, a gente tem toneladas de argumentos, de provas bíblicas, para não precisar falar sobre isso. Exatamente. Quando você usa argumento fraco, você enfraquece. Vamos mostrar agora algumas... Lembra que eu fiz no início alguns cheques entre Deus e a lei de Deus, e os dois eram compatíveis, os dois checavam? Agora vamos ver características do sábado e do domingo. O sábado é chamado santo. O domingo é? Tem? Nem fala de domingo na Bíblia. Só comenta, o primeiro dia da semana e por aí vai. Que dia é chamado dia de descanso estabelecido por Deus? O sábado. O domingo é? No Antigo Testamento é? No Novo Testamento é? Chamado dia do Senhor. Que dia que é? Sábado. O domingo é? Em algum lugar é? Não. Em Apocalipse 1:10, João fala que foi arrebatado no dia do Senhor. Só isso.
Qual o dia que é falado que é selo ou sinal de Deus? Sábado, domingo é? Em algum lugar? Não. Qual foi instituído na criação antes do pecado? O sábado, domingo foi? Não. Mais um ponto. Vai contando os pontos. Aparece muitas vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento, fazendo referência à sua guarda, às suas bênçãos e tal. Sábado sim, domingo? Não. O primeiro dia da semana, que é o domingo, aparece no Novo Testamento? Aparece. Mas naqueles contextos nós acabamos de ver. Isso não anula o caráter de Deus, de maneira nenhuma. Essa aqui, quem faz parte dos 10 mandamentos, no final das contas? É o sábado e o domingo. Isso aqui já não bastaria? Mas tudo bem. Esse aqui é interessante, esse argumento é bom. Na Bíblia existem bênçãos para quem guarda o sábado? Existem bênçãos para quem guarda o primeiro dia da semana? Não. Existem maldições ou juízo para quem transgride o sábado? Existem maldições ou juízo sobre quem transgride o primeiro dia da semana? Não. As referências, hein? Vocês estão anotando? Está muito rápido? Aí, então, ó, pode anotar aí, ó. Antes? Muito bem. Vai estar ficando gravado também, irmão Jerônimo está gravando, dá para assistir depois. Muito bem. Agora é? Qual dia foi guardado por Jesus? Domingo foi? Aí sabe o que os críticos dizem? Foi guardado por Jesus antes da morte dele. Depois da morte dele, ele mudou tudo para o domingo. Ele fez isso? Ele falou isso? Está profetizado que ele iria fazer isso? Fala alguma bênção sobre o domingo, sobre o meu dia? Não. Então, isso é só um argumento vazio. Qual foi guardado pelos discípulos? O sábado. O domingo foi? Não. Alguém falou santo sábado. Eu posso falar santo sábado? Por quê? A Bíblia diz isso. Agora eu posso falar santo domingo? Não, a Bíblia não diz isso. A não ser que você não siga a Bíblia. Aí você fala o que quiser. Alguma prática, alguma profecia sobre esse aqui é interessante. Alguma profecia sobre o futuro no céu, sobre o sábado? Canta aí, Misael. Canta aí. Como que é? Ai, vocês cantam aqui direto o conjunto de vitória? Não é lá? Isaías 66, 22 e 23. De um sábado a outro sábado da carne virá adorar. Quando que é isso? Na eternidade. Toda a carne. E o sábado é, então, eterno. Rebeca, está prestando atenção? Vou chamar você, o Adri e o Felipe depois para fazer pergunta. Repare que sempre tem um positivo para o sábado e um negativo para o domingo. Tem uma característica que o sábado perde e o domingo ganha. Sabe que característica é essa? Essa aqui, ó. Mudado pelo homem. O homem mudou o sábado e o domingo? Mudou. Deus mudou? Não. Por que não? Porque ele não muda, ele é imutável, ele é eterno, é perfeito, é santo, é justo, é bom. A sua lei também reflete seu caráter. A mudança, ou a tentativa de mudança, ou a falsa mudança, a observância de um falso sábado, estava profetizado no Antigo Testamento. Aonde? Daniel 7, 25. Tenho isso em mente. Quem pode ler? Alguém que tenha... Misael. Cuidará em mudar os tempos e as leis. E leia o capítulo inteiro, você vai ver que está falando... Não é coisa boa, não. Cuidar em mudar os tempos e as leis. Pode ler, e Misael. profetizará palavras contra o Altíssimo
e destruirão os santos do Altíssimo e procurarão mudar os tempos e as leis. Falou de cor já, hein, Misael? Muito bem, você está olhando para cá, não está aqui não, você está falando de cor. Muito bem. É praticamente isso que o texto diz. Procurará perseguir os santos e cuidará, ou seja, procurará fazer o quê? Proferirá palavras contra e mudar os tempos e a lei. Já estava profetizado isso. Agora, como já falamos disso, então, sobre a tentativa de profanação do sábado, ou a tentativa de guardar um falso sábado, vamos para a nossa famosa linha do tempo. Quase todo culto eu trago a linha do tempo. Já estão acostumados, né? Vamos lá. Aqui está a morte de Cristo. Em que ano Cristo foi crucificado, mais ou menos? No ano 31. 33. 33. Muito bem. 31 foi... Não, está certo, 31. 27 foi batizado, 31... 33 a idade dele. E também 33 foi o apedrejamento de Estevão. Todo mundo aqui sabe a profecia das 2.300 tardes e manhãs? Mais ou menos? Está há quantos anos na igreja? Olha lá, hein? No ano 313, promulgou-se um édito. Édito é quase sinônimo de lei, ou de decreto, que um imperador ou um rei faz e publica. E, pô, agora tem que fazer. Fazendo o quê? Fim da perseguição aos cristãos. Que até então, o império fazia o quê com os cristãos? Perseguiam. Matavam, torturavam e tudo. O império romano. E aqui ele deu um édito, não tornando o império cristão, mas falando, olha, vamos pelo menos parar. E tornou-se, no mínimo, neutro. Gravem isso. Édito de Milão. Se vocês procurarem na internet, história sobre isso, vai ter. E nem precisa procurar em sites que falam de sábado. Édito de Milão. Na história comum. Então, fim da perseguição aos cristãos. Cerca de 10 anos depois, mais ou menos 10 anos depois, tem uma lei de 7 de março de 321. Essa é famosa. Essa é famosa. Imperador Constantino. Descanso obrigatório no dia do sol. E é por isso que, Liliane, muitos de nós, quando vai dar argumento, começa falando, é dia do sol. É esse motivo, mas esse argumento tem muitos melhores, como a Liliane destacou. E o decreto dele, já viram o decreto? Alguém que sabe ler latim? O decreto dele foi dado em latim. Eu trouxe aqui em latim e em português para todo mundo que não sabe ler latim, que ninguém sabe. Todo mundo. Não. Eu sei aqui, omnis iudices, eu não sei o que significa isso, mas deve ser isso aqui, ó. Mas é interessante que nossa língua é latina, então algumas palavras são parecidas. É claro que eu não sei, só estou dizendo que... Enfim, vamos ler em português mesmo. Olha o decreto de Constantino, 7 de março de 321. Todos os juízes, os habitantes das cidades e os trabalhadores de todos os ofícios devem descansar no venerável dia do sol. É, isso. Para poder agradar a população, que a população romana tinha esse costume, então vamos aqui tentar, sabe, encaixar a igreja nos costumes do mundo? Ou encaixar o mundo nos costumes da igreja? Tentar fazer uma mescla entre os dois? Então vamos juntar aqui, e nem para um lado nem para o outro, vamos juntar os dois, mais um pouquinho de cada? Então vamos dizer que nós somos cristãos, mas aí eu troco o sábado para o domingo, porque o pessoal romano já está acostumado, mais ou menos isso. Também, mas não vamos abordar sobre isso. Então vamos voltar para a nossa linha do tempo. Uns 40 anos depois, veio um concílio. Quando fala concílio, vocês lembram de quê? É uma reunião. Reuniões são debatidas. Não teve concílio na época dos apóstolos? Teve a primeira reunião lá em Jerusalém, teve em Antioquia,
Eles se voltavam para... Gente, está tendo problemas sobre circuncisão, sobre isso, sobre aquilo, sobre alimento, vamos decidir. Um conselho é um conselho para debater várias coisas. E num conselho, geralmente, uma comissão, e nessa comissão, nesse concílio, geralmente saem vários decretos, ou vários éditos, ou várias leis. Houve um concílio de Laodiceia. Aqui foi proibido, sabe o quê? Guardar o sábado. Aqui foi obrigatório guardar o dia do sol, domingo. E aqui eles pegaram mais pesado, foi proibido guardar o sábado. Repare que as coisas na nossa vida, muitas vezes, não acontecem de uma vez. É devagarinho, devagarinho. Você abandona uma coisa, para de ir no culto quarta-feira, depois para de domingo, depois vai só no culto divino. É devagarinho que as coisas vão acontecendo. Você descrê de um ponto, você pula uma parte da Bíblia porque fere a sua consciência, depois pula outra. Aí você deixa de ouvir o Espírito Santo por uma coisa, você vai deixando, é aos poucos. Aqui é aos poucos. Primeiro parou de perseguir, olha, estamos nos aproximando de vocês. Aí depois deu a obrigação dos domingo, mas não proibiu o sábado, depois proibiu o sábado. E olha uma das citações desse concílio de Laodiceia, que fala sobre o sábado. Vários. Mas o cânon 29 diz o seguinte: os cristãos não devem judaizar e descansar no sábado, que em latim é sabato. Não sei a pronúncia correta. Continuavam. O povo insistente, né? Estava matando eles, agora a gente está aproximando a igreja do mundo. Eles continuam assim, vamos dar um jeito aqui. Não devem judaizar o descanso no sábado, mas sim trabalhar nesse dia. Devem honrar preferencialmente o dia do Senhor, que é o... Para quem? Para o concílio que eles fizeram lá. E aí já coloca na mente... Já viram aquele ditado de que uma mentira repetida muitas vezes vira verdade? Então repete, bate, dia do Senhor, dia do Senhor, dia do Senhor, domingo, dia do Senhor, domingo. Aí você pergunta para eles e fala que é o dia do Senhor. É por isso que quando eles pegam Apocalipse 1:10, foi arrebatado no dia do Senhor, está vendo? Foi arrebatado no domingo. Não faz sentido. Aí você vê pregado na placa da igreja assim: escola bíblica dominical. Quando eu leio isso, nossa, dá uma dor. Dominical. E nós fizemos a escola bíblica sabatina, glória a Deus por isso. Continuando. E se possível, descansar nele, como cristãos, nele o quê? No domingo. Se, no entanto, forem encontrados judaizando, que sejam anátema de Cristo. Esse decreto, irmãos, naquela época, o império dominava, a igreja dominava. Ser excomungado ou alguma coisa do império era algo gravíssimo. Então, que seja feita anátema, ou seja, vergonha do Senhor, era algo grave. Então falou, quem for pego, judaizar, olha o termo que eles usam. Judaizando. Só para dizer, isso é coisa de judeu. Não é para não fazer o povo entender. O povo entendia o que é judaizando. É porque eles queriam colocar na mente das pessoas que sábado é coisa de judeu. E aí isso está tanto impregnado na mente das pessoas, que se hoje a gente pregar o sábado, que é algo tão explícito na Bíblia, se a gente falar de sábado, eles vão falar, isso é coisa de judeu. Porque não é de hoje que eles estão falando isso. É de quando? Quantos anos tem? 1.700 anos. Ou mais. Vamos avançando. 364, né? Agora, 380, édito, ou seja, uma lei ou um decreto, de Tessalônica. Repara que eles colocam, às vezes, a cidade que foram colocados. Hoje existe isso também, não tem o protocolo de Kyoto tem a cidade. Aí tem o Tratado de Versalhes, é a cidade. Eles têm o costume de fazer isso há longo tempo. Então, aqui é de Milão, aqui é de Laodiceia e aqui de Tessalônica.
O imperador Teodósio I torna o cristianismo religião oficial do Império Romano. Aí, opa, vai se converter, então vai passar a obedecer a lei de Deus e tudo que Deus ordena? Não. Aí fundiu a igreja com o poder civil para quê? Para um fortalecer o outro? Para um ganhar as coisas do outro? E a lei de Deus? Aí a gente adapta, né? Para não desagradar o império, para não desagradar a igreja, a gente vai adaptando. Mas fizeram. 428, Codex. Codex é código em latim. Então, código é sinônimo de concílio. Porque um concílio existe debates em várias leis. E Codex é de onde vem a origem da palavra para dizer um conjunto de leis, tá? Porque são várias leis. Aí, nesse Códex de Teodósio, no livro 15, é porque são vários livros, no livro 15, título 5 e lei 2, alguém já leu a Constituição, que também tem esse negócio? Seção, artigo, parágrafo, inciso, então, tem essas coisas também divididas. Aqui, nessa referência aqui, foi incluída a lei de Constantino. É por isso que essa lei de Constantino, de 321, é muito importante, é a mais famosa. Todas as datas que eu estou falando, a 321 de Constantino é a mais famosa. Tem uma música antiga, não sei se Misael conhece, que fala, no ano 321, o bispo Eusébio ratificou, apoiado pelo imperador, colocou o domingo como dia do Senhor. Vocês conhecem? Isso é antiguinho, hein? Então é por isso que esse ano é muito famoso, 321, porque ele foi promulgado por Constantino, e depois ele foi ratificado, foi confirmado, nesse Código de Teodósio, no ano 428, aprofundando ele, confirmando ele. Avançando, outro código, Justiniano, aqui em 534, já era o Império Bizantino, porque a Roma Ocidental já tinha caído, era agora o Império Romano Oriental, com sede em Constantinopla, né? Lá em o Império Bizantino. Então, aqui, a lei de Constantino, é essa aqui, de 321, foi ratificada no Código Justiniano, no livro 3, título 12, lei 3. E vocês podem pesquisar isso. Está lá. Se aparecer em latim, você traduz lá e... Quero apresentar agora algumas fontes também sobre essa mudança. Alguém já entrou nesse site aqui? Não? Santa Fé? Santa Fé é o título do site, mas os... Santa Sé. Aí, ó, viu? Tá esperto, hein? Santa Sé. Não dá para ler aqui, eu botei grande aqui. Que site é esse? Muito bem, o site oficial do Vaticano. E aqui eu fui entrando, né, para ver os menus, aquela coisa toda. E aí tem a parte que é acho que a catequese aqui, oficial. E tem aqui. Beleza, eu mostrei aqui só para mostrar a... Ah, não, perdão. Essa aqui não é catequese, não. Esse aqui é algum lugar que eles colocam... algumas redações, alguns textos oficiais. E esse, agora eu lembrei porque eu botei. Porque esse aqui é um dito, ou uma... Esqueci o nome, gente, que se dá. Enfim, é uma fala do Papa Francisco, em 5 de setembro de 2018. Tá bom? Ele chegou lá e falou, escreveu e promulgou. Olha só que ele fala sobre a lei de Deus, sobre o sábado. Isso está nesse site que eu mostrei, está aqui o endereço. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que eles contêm. E repousou no 7º dia, e por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o consagrou. Olha que beleza. Aí ele disse, não olha. Está entendendo? Isso remete para o fim da criação. Quando Deus diz, Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. E então começa o dia do repouso, que é a alegria de Deus por aquilo que a criou. É o dia da contemplação
e da bênção. Entendeu? E então começa o dia de repouso. Falou, Deus criou o sábado, santificou, beleza. Então começa o dia de repouso. Então, os irmãos podem ler isso depois. Isso aqui não está muito claro? Agora sim é o site que eu me confundi antes. Esse sim é o site do Vaticano também, mas no menu que mostra a catequese. Então aqui a segunda sessão, a terceira parte, segunda sessão, onde fala sobre os 10 mandamentos. E aqui tem no terceiro mandamento, porque eles tiraram um antes, aí o quarto virou o terceiro. Aqui, eu não sei se eles chamam isso de artigo, ou, enfim, esse número aqui. O terceiro mandamento do Decálogo refere-se à santificação do sábado. O 7º dia é um sábado, um descanso completo, consagrado ao Senhor. Ok. Deus confiou a Israel o sábado para ele guardar em sinal da aliança inviolável. Olha esse termo aqui. Aliança o quê? Inviolável, mas tudo bem. O sábado é para o Senhor, santamente reservado ao louvor de Deus, da sua obra criadora e das suas ações salvíficas a favor de Israel. Não parece que é um de nós, por exemplo, escrevendo isso? Sim. Beleza. Tem um texto que sumiu. A figura eu tirei print e ela não carregou. Bom, na pior das hipóteses tem uma outra figura que é o resumo, mas outra é muito interessante. Davi, faz o favor, abre aí. Aí está aparecendo? Então o projeto daí. Deu algum bug aqui no tablet aqui. Davi vai projetar aí. É o slide número 54. Se fosse outro, pularia, mas esse aqui é interessante. Conseguiu, Davi? Não? Isso, muito bem. Ok. Volta. Volta. Isso. Volta. Isso. Esse aqui foi o que nós acabamos de ler, né? Aqui mesmo no tablet. Agora, muito bem. Então aqui, como falei, parece que é onde nós falamos. O sábado foi santificado. Aqui fala que é aliança inviolável. Fala que é santamente reservado. Beleza, agora avança um. Aqui. Aí muda o tópico aqui, continua sobre o sábado, né, que eles chamam de terceiro mandamento. O dia da ressurreição, a nova criação. Olha aqui. Reunimos-nos todos no dia do sol. Por quê? Porque foi o primeiro dia, após o sábado judaico, mas também o primeiro dia, em que Deus, tirando das trevas a matéria, criou o mundo, mas também porque Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse mesmo dia ressuscitou dos mortos. Então está aqui. Está bem claro, né? Então, claramente, a Bíblia diz o sábado, mas a gente mudou para o dia do sol. Por esse argumento aqui, porque os discípulos se reuniam no sábado, no domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo e pronto. Sem nenhuma profecia disso, sem nenhuma santificação disso, sem a Bíblia falar nada sobre isso. Sidney. Jesus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Eles retratam a nova criação. Isso, é o que está escrito ali. Com a morte de Jesus. Uhum. Então, Jesus, ao ele morrer, ele está reiniciando o mundo de novo. E depois, quando ele ressuscitou, seria o primeiro dia. Mas o primeiro dia da criação, de fato, também é o primeiro dia e não tem nada especial nele. O que tem é o 7º.
Então, tudo bem, tem argumento, mas é só argumentos. A Bíblia fala sobre isso? Não, não, é. E aqui, como eu falei antes, tem um resumo. Eles fazem um resumo dessa parte sobre o sábado. O sábado que representava o acabamento da primeira criação. Olha aqui, Maílde. Eu olho para ela e falo, Maílde, Mirlene, Jamile, Vera, cadê a Vera? Olha só, o Beth. O sábado que representava o acabamento da primeira criação é o quê? O quê? Substituído por quem? Substituído pelo domingo, que lembra a criação nova, inaugurada a ressurreição de Cristo. A igreja celebra o dia da ressurreição de Cristo no 8º dia, que com razão se chama dia do Senhor, ou domingo. E aqui nos outros eles falam que a pessoa não deve trabalhar, se possível, em emprego que impeça de ir na missa no domingo, tal. É. Não, mas aí não, mas isso é o de menos, isso nem importa. Aí eu pergunto, faz sentido para você? A Bíblia fala do começo ao fim sobre a santificação do sábado, mas não fala nada sobre mudar para domingo. Eu falei isso aqui a mensagem inteira. A Bíblia não fala nada sobre santificar, sobre guardar, sobre o domingo ser bom, justo, perfeito, nada sobre o sábado fala. A Bíblia inteira. No Velho Testamento inteiro. No Novo Testamento, Jesus fala, confirma, ratifica. Sabe aquele negócio do concílio, que eu falei que ratifica a lei de Constantino? Quem que ratificou o sábado, a lei de Deus estando aqui na terra? Jesus. Ele falou, não vim destruir, eu vim cumprir. Moisés falava isso, eu confirmo e ainda falo mais. Jesus ratificou, confirmou. Se fosse mudar algo tão importante, isso não estaria explícito no Novo Testamento? Não estaria explícito? Ou estaria só em alguns versículos dizendo que eles também se reuniram no domingo para recolher oferta? Ou porque passou do horário do pôr do sol e estavam reunidos? Se a lei de Deus... Essa aqui é boa. Lembra do argumento que eu falei do vídeo que eu assisti no começo? Que aquele teólogo chegou à conclusão, depois de décadas ministrando, que a lei de Deus reflete o caráter de Deus? Se a lei de Deus é seu caráter, pode mudar? Mas só um, né? Um ou dois, assim? Não. Mais importa obedecer a Deus ou aos homens? A Deus. Eu quero concluir, antes de chamar os... Já posso chamar os meninos aqui? Qual o nosso diferencial quando vamos pregar? Nós devemos pregar de muitas coisas, mas nós temos coisas que nos diferenciam de outras denominações. Nós devemos saber isso muito bem, pregar sobre isso. Esse é o nosso diferencial. Coisas genéricas da Bíblia, devemos saber, e é muito importante. Mas isso todas as igrejas fazem. Nós temos o nosso diferencial. Sabe quando você vai, sei lá, entregar um currículo, participar de uma seleção, você fala, ó, o que me diferencia dos outros candidatos é porque é isso. Então, é o que nos diferencia. Agora eu quero chamar aqui a Rebeca, o Adri e o Filipe fugiu. Sim. Não, foi eu que coloquei. Vamos lá. Ô, Rebeca, pode vir. Não precisa chamar, não. Pode vir, pode vir.
também estaria explícito. Sim. Sim, mas foram trazidos muitos argumentos. Assim, ele falou que, Jesus não falou explicitamente, falou que ele é Senhor do sábado, fazia as coisas no sábado, e o objetivo do Novo Testamento não é ficar esmiuçando os mandamentos, porque os judeus não tinham dúvida disso. Bem? E, inclusive, nem todos os mandamentos são repetidos no Novo Testamento. Foi colocado ali. Muito bem. Vamos lá. Cadê o outro microfone? Vamos lá. Adri, se alguém falar para você assim, Adri, que dia que você guarda? Sábado ou domingo? Sábado. Mas isso é coisa de judeu. O que você responde? Pede ajuda para o seu pai. Hã? Qual é a primeira vez, Rebeca? Qual é a primeira vez que... pode virar para lá. Qual é a primeira vez que o sábado aparece na Bíblia? Na criação. Tinha judeu na criação, Adria? Não. Não, pronto, está respondido. Tá bom? Agora para a Rebeca. Aonde está escrito o quarto mandamento da lei de Deus? Êxodo do 28. Isso, a partir do versículo 8. Muito bem. Adria. O sábado, o quarto mandamento que ela falou, Êxodo 20, de 8 a 11, né? Ele é um dos mandamentos que são odiados. Porque lá fala uma coisa específica sobre Deus que não fala nos outros mandamentos. O que fala? Você lembra? Fala que Deus criou o quê? Criou o céu, mas o quê? A terra. Hã? Guarda-te o sábado, porque eu santifiquei. Lembra-se do dia do sábado para santificar. Isso. E aí lá no final ele fala, porque Deus criou, eu sou o Deus que criou o céu, a terra e o mar. É por isso que o sábado é odiado e não o não matarás ou não furtarás, porque eles não indicam um Deus supremo, criador, todo-poderoso. Tá bem? Vai, Milena, manda mais uma pergunta para eles. Tá bem. Muito bem. Então, vocês podem ser questionados, e os irmãos também, sobre várias coisas. E alguns irmãos colocaram algumas coisas que são trazidas para nós. O que mais traz é aqueles textos dos discípulos se reunindo esporadicamente no domingo. Traz aquele texto de Apocalipse 1:10. Também traz os argumentos ali falados pela Jamile, pela Liliane, pelo Sidney. Mas nós apresentamos aqui uma sequência lógica, histórica e teológica, provando por A mais B que a Bíblia fala, santifica o sábado do começo ao fim, que é o caráter de Deus, tem todos os atributos de Deus, e quem pode mudar? Ninguém. Deus os abençoe. Amém. Pode sentar. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem nos salva é a lei? Não, vocês sabem disso. Quem nos salva é Jesus Cristo. Somos salvos pela graça por meio da fé. Um dom de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos ajoelhar? Querido Deus, que está nos céus, Criador do céu, da terra e do mar, dos planetas, das galáxias,
de nós, nossos corpos, nossos parentes, tudo que nós conhecemos e vemos e não vemos. Nós te adoramos, te glorificamos, te agradecemos por ter nos enviado Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados. Amém. Te agradecemos por ter nos dado os mandamentos como um guia para nos levar até a Cristo, para podermos olhar para Cristo na cruz do Calvário. Te pedimos que o Senhor nos ajude a não negligenciar a guarda de nenhum dos mandamentos. Nos ajude a termos fé em Cristo Jesus. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, que é a transgressão da lei, e pedimos que o Senhor nos abençoe hoje, nesse dia sagrado. Pedimos uma bênção especial, uma bênção sabática. Pedimos também que abençoe todos os nossos familiares representados, as famílias representadas aqui, e que nos peça em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Então, assim, nós encerramos esse culto. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.